O erro mais comum na escolha do silicone que a gente vê no nosso dia a dia é quando a paciente quer usar como referência uma outra pessoa para escolher a sua própria prótese. Nenhuma pessoa é igual a outra e o biotipo define qual é a prótese ideal para você. Isso tem a ver com várias características físicas que eu quero discutir nesse vídeo e que, se você considerar todas essas características, você com certeza vai escolher a sua prótese correta e vai ficar satisfeito com a sua cirurgia. É claro que no nosso dia a dia, ter referências é muito importante. Nós também utilizamos referências para cirurgia, mas nada supera uma avaliação individual da própria paciente com as suas características para a gente dizer qual é o implante de silicone ideal para o caso dela. O primeiro passo dessa avaliação é uma avaliação do biotipo da paciente. É claro que é totalmente diferente operar uma paciente que tem, por exemplo, 1,50 m de altura para uma paciente que tem 1,80 m de altura. Nessa avaliação também é importante saber as medidas do tórax da paciente. Tem pacientes que têm um tórax mais largo, pacientes que têm um tórax mais estreito, um tórax mais comprido ou mais curto. E tem que pensar que isso é o principal fator inicial para a gente escolher a prótese. Porque a prótese de mama, ela é um elemento que vai ocupar um espaço dentro do seu tórax. E se você não tiver uma noção clara de todo o espaço que é possível e necessário que essa prótese ocupe, você já está cometendo o primeiro grande erro, que é escolher uma prótese que seja grande demais ou pequena demais para essa ocupação de espaço. Dentro desse cenário, é muito importante saber o desejo do paciente, porque existe uma proporção envolvida, mas dentro dessa proporção é possível colocar próteses um pouco maiores ou um pouco menores. E aí entra o desejo da paciente. Existem pacientes que querem mamas mais naturais, existem pacientes que querem mamas um pouco mais evidentes. E isso é um gosto pessoal que deve ser respeitado. O cirurgião está ali para poder ouvir a paciente e entregar para ela o resultado que faz sentido para a vida dela e para o que ela está buscando da cirurgia. Então, dentro dessa ideia de desejo da paciente, é possível que a gente coloque próteses maiores ou menores e elas se mantenham dentro da proporção e se encaixem dentro das medidas do tórax. Isso não é um problema. Dentro desse desejo da paciente tem que estar embutido também o formato de prótese que ela busca. Porque se a paciente busca um resultado bem natural, é improvável que a gente use, por exemplo, próteses de projeções maiores, porque as próteses de projeção mais alta, elas costumam ficar mais marcadas, mais evidentes no tórax. A gente procura próteses ou de formato anatômico, que a gente tem aqui uma prótese que tem uma distribuição de gel diferente, né? Ela é mais preenchida na parte de baixo do que na parte de cima, e isso faz com que o formato da mama adquira um formato mais natural. Ou a gente usa próteses de projeção mais baixa, que é a altura da prótese. É uma prótese redonda, mas ela não projeta tanto, fazendo com que a transição entre a área sem prótese e a área com prótese não fique uma transição tão abrupta. Por outro lado, quando a paciente quer uma transição mais marcada, um colo mais evidente, essa projeção mais alta entrega isso. Essa quebra entre a área sem prótese e a área com prótese acaba sendo uma quebra mais evidente. E isso, claro, faz com que a prótese fique mais presente visualmente falando. De qualquer forma, é possível obter resultados naturais mesmo com próteses redondas, mas para isso a paciente precisa da terceira característica, que é ter um bom tecido mamário para cobrir e disfarçar essa prótese. Quanto mais tecido mamário a paciente tem, mais disfarce esse tecido causa sobre a prótese. Isso confere uma naturalidade para o resultado. Naquelas pacientes que têm pouquíssimo tecido mamário, onde a pele é fina, não existe uma glândula num volume considerável, tem que entender que a prótese vai aparecer mais através dessa pele. Então o formato que você escolher, ele vai ficar mais evidente quando você olha de fora. Se a paciente está buscando uma mama redondinha e marcada, não tem problema ela escolher uma prótese redonda. Mas se ela busca naturalidade, pacientes com pouca glândula precisam utilizar uma prótese anatômica. Caso contrário, ela vai acabar ficando insatisfeita com aquele estigma de uma mama mais arredondada. Quando a gente entra na parte do volume mamário a ser utilizado, a gente tem que entender que o volume deve ser a última etapa da escolha da prótese do paciente. Porque é possível que você tenha o mesmo volume de prótese com próteses de formato completamente diferentes. Por exemplo, uma prótese redonda, ela pode ser mais larga e mais baixa, ou ela pode ser mais estreita e mais alta e ela ter exatamente o mesmo volume. Então uma prótese de
300 ml pode ter 2 ou 3 formatos diferentes e isso te entregar resultados diferentes. Então, quando você pensa na prótese, você deve pensar na medida da largura da prótese, que é a medida que tem que encaixar no tórax, a medida da projeção, que é o que vai jogar a mama para frente, se somando à glândula que a paciente já tem, isso é importante de se considerar, e a composição da largura com a projeção é que vai trazer o volume final para essa prótese. Então, no processo de escolha, jamais comece pensando no volume, comece pensando nas suas medidas e quais medidas de prótese se encaixam nesse perfil. Quando tudo isso está definido, a gente tem uma última etapa muito importante para se considerar, que é a simulação 3D. É possível tirar fotos do seu corpo em diferentes ângulos, trazer para um aplicativo que a gente tem parceria, você enxerga o seu corpo nesse aplicativo em vários sentidos, você consegue girar o seu tórax, consegue olhar por cima, por baixo, e nesse aplicativo a gente consegue fazer quaisquer modificações que a gente gostaria. Então, colocar próteses de diferentes tamanhos, até dá pra gente colocar próteses bem exageradas para mostrar a desproporção, ou próteses bem pequenas, e através dessa simulação o paciente consegue enxergar o resultado e definir com muita segurança e muita precisão qual é a prótese ideal para o que ela está buscando. E na prática, durante a cirurgia, a gente tem à disposição vários tipos e modelos de prótese. É possível testar esses diferentes volumes no corpo da paciente, porque é claro que a simulação é uma ideia da cirurgia, mas durante a cirurgia a gente precisa executar aquilo e trazer um resultado que visualmente na cirurgia fique adequado. E esse teste intraoperatório faz com que a gente escolha a prótese perfeita, aquela que milimetricamente encaixa no corpo do paciente para entregar o resultado que ela conversou com a gente na consulta, né, dizendo o que ela está buscando, vendo a simulação, e a gente consiga exatamente transmitir aquilo durante a cirurgia. Então, quando você estiver buscando uma cirurgia de prótese de mama, entenda que o passo a passo é escolher o seu cirurgião, passar em consulta, transmitir a ele todas as informações importantes do seu desejo em relação à prótese, entender, e se você tiver dúvidas, tirar as dúvidas para que você saia bem esclarecida de qual é a melhor forma de colocar essa prótese, qual é a prótese ideal para o seu biotipo, para o seu perfil, e na simulação você enxergar que aquele resultado é o resultado que você está buscando. Quando você reúne todas essas informações, você certamente vai ter um resultado cirúrgico adequado, muito semelhante a tudo que foi discutido e visto na consulta, e a chance de você ter uma insatisfação com a sua prótese é muito, muito pequena. E aí é claro que o resultado se mantendo faz com que você fique satisfeita ao longo do tempo.